Muito boa tarde para você. Hoje a gente está com um convidado especial, Badá, boa tarde. Bem, boa tarde. Gilmar Dalpozo, técnico da Chapecoense, que tem uma missão dura pela frente, aí 2 semanas praticamente de intervalo até o próximo jogo. Dalpozo, boa tarde, obrigado por ter atendido o nosso convite e participar com a gente aqui do Balanço Geral. Boa tarde, obrigado pelo convite. Mais uma vez um desafio novo na minha carreira. Essa conexão que eu tenho com a Chapecoense. Eu acredito muito no sucesso como foi das outras 2 passagens também. E Dalpozo, é uma situação diferente dessa vez, né? A Chapecoense está numa situação delicada, né? Mas com tempo para se recuperar. Como é que vai estar o foco aí nessas próximas 2 semanas, trabalhando com o time na zona de rebaixamento para sair dessa situação? Eu já identifiquei muitas situações que estão acontecendo no clube, de jogadores, enfim. Agora é achar a solução. O primeiro desafio nesse momento é resgatar o DNA do clube. Então eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque eu conheço o DNA desse clube. Então é o primeiro ponto que eu vou desafiar esses atletas para a gente resgatar esse DNA. O segundo é estabelecer um padrão para essa equipe jogar e ter convicção nela e aproveitar, agora já não é mais 2 semanas, mas esses 10 dias aí, para trabalhar, repetir jogadas, convicção no meu padrão, no nosso padrão e convencer esses atletas que é esse padrão que nos vai levar ao sucesso, a levar aos nossos objetivos. Agora, quando a Chapecoense busca o Gilmar Dalpozo, que é sempre um motivo de esperança a mais para o torcedor. E as outras 2 vezes, eu me lembro que o ano passado, quando você esteve aqui, eu até brinquei que se você conseguisse manter a Chapecoense na Série B, nós iríamos valorizar como se fosse um título. E de fato foi, pelo momento que o clube estava vivendo e ainda está resolvendo questões importantes. Mas esse é o maior desafio do Gilmar? Ou você acha que os outros também foram na mesma proporção, que é o desafio desse ano, de recuperar esse time, de dar uma esperança ao torcedor, porque o torcedor está sofrido esse ano com a Chapecoense, mas não é tarde para, digamos assim, buscar um caminho de maior tranquilidade na temporada. Badá, eu já estou há 37 anos considerando atleta e técnico, uma vivência longa no futebol. Agora, recentemente, no Ituano, nós estávamos praticamente rebaixados e nós tínhamos que vencer o Santos. E a gente venceu só o Santos. Só o Santos. E conseguiu. Então, essa vivência no futebol, ela me dá uma bagagem, mas eu tenho essa convicção que realmente esse, pelo momento, é o maior desafio. E é importante também todos ter a convicção que eu tive. Eu falo muito a palavra coragem. Porque eu podia, em outro momento, esperar um momento mais confortável pela minha história, assumir a Chapecoense, que ela fosse mais confortável. Mas eu falo de conexão, que eu preciso da Chapecoense e talvez a Chapecoense precisa do Gilmar nesse momento. Então eu acredito muito na minha capacitação, na capacitação da equipe técnica e desses jogadores também que vão ter que assumir essa responsabilidade. Estabelecer isso no vestiário e, por merecimento dentro de campo, conquistar nossas vitórias. Dalpozo, você já teve contato com os jogadores, alguns obviamente você já conhecia de ter enfrentado, alguns trabalharam contigo. Como que você está vendo o comprometimento dos jogadores em relação à Chapecoense? Porque esse é um valor que não dá para negociar, né? O jogador ele tem que estar comprometido com o clube, pelo menos é isso que a torcida exige. Como que você vê o elenco nesse aspecto? É deixar bem claro que isso é inegociável para mim, que é o envolvimento, esse comprometimento. Num primeiro momento eu já vi esse envolvimento por parte dos atletas, mas ainda é muito pouco. Nós temos que todos dar um pouquinho a mais e é isso que eu vou cobrar. Envolvimento tu pode, doação tu consegue fazer. A qualidade dos jogadores, bom, aí é estabelecer um padrão de jogo para o atleta ele se sentir confortável naquela posição e função também. Então por isso que nós vamos, esses 10 dias, bater muito na ideia de jogo, para eles tirar o máximo dentro de campo, que é a qualificação desses atletas. Então nesse primeiro momento é esse desafio. Gilmar, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Depois da conquista da permanência e da maneira como foi, você resgatando, inclusive, ano passado, a força da Arena Condá, que foi fundamental, na minha opinião, para a permanência, você levou o torcedor de volta para a Arena Condá. Se imaginava de que seria, digamos assim, uma renovação de contrato meio que automática. E aí acabou não acontecendo, não renovou o contrato, aí
foi lá para São Paulo e agora retorna, e por aquilo que a gente ficou sabendo, com um contrato longo. Esse contrato, ele vai ser longo mesmo? O Ney Maidana, o presidente, já disse que não troca mais de técnico, que por eles você vai ficar até o final do contrato. Esse contrato, ele vai ser cumprido até o final. A ideia, Deus o livre, não é trazer o Gilmar, digamos assim, para iniciar um novo projeto ano que vem numa Série C. Né? O Gilmar nem aceitaria isso. É para cumprir o contrato até o final, porque é um contrato de 18 meses, me parece, que não é comum também, tu vai concordar comigo, nem os grandes clubes não fazem um contrato hoje de 18 meses. Como é que foi essa questão contratual aí? É muito oportuna essa tua pergunta. Se falando do ano passado, eu vou falar a minha verdade. Foi-se dito que era por causa de valores, não foi. A minha verdade é que não foi por causa de valores a minha permanência. Porque eu entendo em projeto. E agora foi a primeira condição que eu pedi para a diretoria. Porque nós temos que, mas a mentalidade do futebol brasileiro é sempre trocar técnico. Mas por que a gente não pode olhar para o Criciúma e ver que o Tencate já está 1 ano e meio, olhar para a trajetória que eu tive na Chapecoense, olhar para o Abel no Cruzeiro e olhar para nós mesmos num projeto acreditando a médio e longo prazo? E eu estou também cansado de toda hora ter que viajar para o Nordeste. Eu quero uma continuidade na minha carreira também. E o melhor momento de ter uma continuidade é na Chapecoense, que eu já tenho uma história bonita. Então eu pensei nisso. Para mim, a minha continuidade, não nenhum tipo de conforto, porque eu também quero ser cobrado. E para reestruturar o clube, para mentalmente os diretores que comandam a Chapecoense pensar um pouquinho diferente. Que se fizer uma retrospectiva de todos esses técnicos que passaram na Chapecoense, valeu a pena trocar todos esses técnicos, pagar multa rescisória? Por que não insiste na convicção de um profissional que já mostrou e sabe o meu sentimento que eu tenho para esse clube e da maneira que eu gosto de trabalhar, que é trabalho duro, com chuva, com sol? Então é isso que nós temos que pensar para a Chapecoense. Eu não posso te prometer, da minha parte, eu vou lutar até o último, a gota de sangue, para deixar a Chapecoense, que é o objetivo na Série B, que é esse o objetivo da Chapecoense nesse momento, e começar um trabalho ano que vem e colher os frutos ano que vem. Dalpozo, ontem a gente conversou com o professor Paulo Pagliari, vice-presidente de futebol da Chapecoense, e ele falou na busca por 5 reforços para a Chapecoense. Você conversou com a diretoria sobre reforços, onde que você vê que é possível qualificar esse elenco da Chapecoense? Primeiro, quando teve o acerto, a diretoria já identificou alguns atletas que não tinham potencial para continuar, foi tirado do clube já, e ficou bem definido que a Chapecoense tem a necessidade de trazer reforços. Então nós estamos no mercado, eu não vou te dizer quantos, né, números, mas a gente tem a necessidade de trazer jogadores de lado de campo, da jogada individual, do 1 contra 1. Historicamente, se a gente buscar na Chapecoense, aquela Chapecoense de 2013, que nós subimos para a Série A, o Bruno Rangel que fez gol, mas a gente lembra do Fabinho Alves, que era o jogador que riscava, que ia para dentro, que o torcedor gosta, que tem a coragem, do 1 contra 1, que gera volume, então nós precisamos desse jogador com essa característica. Hoje no plantel tem só o Maxwell, que é o jogador que pisa na linha. Tinha o Murilo, que acabou saindo. Então prioridade é trazer jogadores de qualidade, não quantidade, que venha para ajudar e agregar essa equipe. Porque nós temos um meio-campista de qualidade, outros setores que não é prioridade, então a gente está focando muito nessa característica e prioridade que é jogador de lado de campo. Dalpozo, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral. Sucesso nessa sequência pela Chapecoense. Tenho certeza que a gente volta a falar desse ano e vai voltar a falar aqui também sobre o projeto Chapecoense contigo no Balanço. Muito obrigado.